provavelmente o terceiro e último vídeo sobre a bacia do Paraguai, onde nós vamos usar agora o que nós chamamos de nomenclaturas algumas nomenclaturas que são utilizadas no Rio Paraguai. Aí me perguntam, de onde vem esse nome Paraguai? Alguns dizem que vem, né, de uma tribo que existia naquela região que foi extinta, os Paiaguás. Também, meu filho, se não for essa, filho, pelo amor de Deus, isso é pergunta que alguém vai fazer em vestibular ou concurso público. Se o indivíduo faz uma pergunta dessa, é muito medíocre o concurso, e o vestibular tinha que se preocupar com coisas mais sérias, velho, do que isso. Umas perguntinhas dessa, derrubei o cara, cultura geral. Onde que é isso, cultura geral? Tenha paciência. Então é o seguinte, filho, vou apagar, não vou dar parada louco abreu nenhuma. Você entendeu? Vamos apagar e vamos fazer aquele desenho lindo e maravilhoso, né, do relevo pantaneiro, certo? Então aqui já falamos isso aqui em algum lugar do passado, e aí nós vamos fazer isso aqui. O que é isso aqui? Como eu sempre falo para meus alunos, copia e não pergunta nada. Isso. O que é isso? É uma obra de arte, filho, uma obra de arte. Eu e Joel Santana no inglês somos destroçantes. Eu no desenho, ele no inglês. Aqui área 1, aqui área 2, aqui área 3, aqui área 2 de novo. Por que isso vou repetir a área 2? Porque o desenho é meu, né, filho? Ou melhor, porque a área 2 é a mesma que essa área 2, né, filho? Se liga. Área 4, área 2 e área 5. Esses nomes muitas vezes caem em provas. Vestibulares pedem, mesmo o vestibular de São Paulo, de Minas, do Paraná, pede, porque isso é clássico das provas. A área 1 é o Rio Paraguai, a principal artéria principal. Isso aqui, no Rio Paraguai, é aquilo que nós chamamos de relevo pantaneiro, filhão. Relevo pantaneiro. E o Rio Paraguai, ele, nas suas cheias, quando ele transborda, grandes áreas ali são inundadas. E numa questão interdisciplinar, ou uma questão que misture a geografia física com a geografia econômica, quando você pega o local que tem o maior módulo fiscal do Brasil, lembrando que nós temos um vídeo onde explicamos os conceitos de módulo fiscal, não é? O módulo fiscal do Pantanal, que seria a unidade agrária mínima para a subsistência, quer dizer, isso colocado numa linguagem bem simples, não é só isso, mas vamos entender assim. Um módulo fiscal, enquanto em São Paulo, um módulo fiscal próximo à cidade de São Paulo são 5 hectares, no Pantanal, em algumas áreas, pelo mecanismo de cheias, a unidade agrária mínima tem que ter 130 hectares, por vários motivos. E os motivos é a época das cheias, onde você não pode ter ali o aproveitamento econômico daquele local, ok? Então é o seguinte, filhão, aqui é a planície pantaneira mesmo. Aqui são as chamadas cordilheiras. As cordilheiras são as áreas onde você constrói aqui a sede das fazendas e o gado acaba ficando nessas áreas um pouco mais elevadas, porque existe o gado, quando o casco do animal ele fica na água, ele tem uma doença que é comumente chamada de mal das cadeiras. A parte de trás, a parte anterior, ela cai e não consegue levantar, e isso se transmite para a fauna do Pantanal também. E lógico que é uma perda muito grande que você tem, não é, economicamente aí. Lembrando a vocês que o gado naquela região do Pantanal, ele foi lá com os jesuítas, quando os jesuítas tiveram suas missões e reduções arrebentadas pelos bandeirantes. E não vamos entrar aqui em mérito de questão, fulano é mau, porque tem essa coisa, ele é bonzinho, ele é mau, ou senão
vai pra guerra. Velho, você tá sentado com o computador tomando que suco de uva quente às vezes aí e vem falar de guerra. Eu acho bacana que o indivíduo joga Call of Duty, ele acha que está num mundo de guerra real. Então cuidado, cara. Os bandeirantes viveram nos séculos 17, 18 e enfrentavam situações que muitos aí que falam deles não teriam condições de enfrentar. E tinham que enfrentar porque tinham que colocar comida em casa, que não justifica também os atos que fizeram. Agora, você falando daí, é muito fácil quando nós estamos sentados com tecnologia criticar qualquer um aí. Mas vamos lá. Cordilheiras são as áreas mais elevadas, filhão. Áreas mais elevadas onde esse gado e essa sede da fazenda são construídos. Aqui novamente a planície pantaneira e aqui as baías, pô, que são depressões. Essas baías que são depressões, elas servem como reservatório de peixes, para a fauna e para o homem pantaneiro. Já falamos isso aqui, graças aos garimpos ilegais daquela região. Já houve contaminação de peixes, e aí haja mercúrio acumulativo, já matou meio mundo, criança, aumentou a mortalidade infantil naquela região. Na década de 90 isso, hein? Não foi lá na década de 1990, próximo ao que nós estamos passando aqui agora. Então essas depressões aqui são as baías, com I, não é com H. E o número 5 são os corichos, que são pequenos rios, pequenos cursos d'água, ok? O rio Paraguai, que é a artéria fluvial mais importante, para quem não sabe, ele é um rio jovem, tem de 30 a 40 mil anos a sua formação, bem menos do que mas muito menos do que o rio Paraná, por exemplo. O Pantanal Mato Grossense, por exemplo, a formação desse Pantanal tem 1 milhão de anos. É uma formação sedimentar, uma formação sedimentar terciária, uma formação sedimentar cenozoica quaternária. Por isso que você não encontra grandes jazidas de petróleo. Pelo amor de Deus, já falei isso. Petróleo tem origem marinha. O Pantanal foi fundo de mar, não foi? Foi, filho, foi. E ele vem surgindo, de repente ele vem surgindo com as elevações que acontecem no oeste, lá nos Andes. Aí é como se derramasse, entre aspas, a água assim e formasse essa planície pantaneira, que é de um potencial singular, como eu falei para vocês, no mundo. Se não me falha a memória, o Pantanal e Everglades na Flórida, aqui tem aqueles crocodilão que faz aqueles filmes de terror e de suspense, são ecossistemas únicos, encontrados em apenas um local do mundo. Devem ter outros. Não sou expert no assunto, entendeu? Aí se tiver um biólogo expert aí, vai lá e fala, mas no canal, filho, se você vier dar o palpite na boa, beleza. Agora se for para fazer aquela saronga toda, aí meu filho, tchau, até logo, já Elvis. Então, filhão, passamos para vocês aí algumas coisas sobre a bacia do rio Paraguai. Bacia essa que poderá cair nos vestibulares da sua importância muito grande dentro do contexto brasileiro. Cuidado que isso pode cair uma questão interdisciplinar com biologia. Cuidado que pode cair questões interdisciplinares no Enem e outras provas com história. A famosa Guerra do Paraguai, a situação do Grande Paraguai que queria sair para o litoral. Cuidado quando você lê situações que revisitam toda a história e dizem que os professores de geografia, história e ciências sociais estão todos errados, filosofia, sociologia, antropologia, tudo errado. Cuidado. Os professores geralmente seguem aquilo que nós chamamos de academicismo. O dia que dentro das academias, no dia em que os vestibulares começarem a aceitar situações, os professores que aqui estão e são facilitadores de conteúdo e do conhecimento vão se adequar a isso. Então não adianta, mas aí os celestiais foram responsáveis pela vida na Terra. Não é. Você vai estudar o evolucionismo, etc e tal. Isso é aceito, ok? Então, fião, 10 minutinhos só para terminar, daquele chapisco no cururu de cada um de vocês. Natal chegando, ho, e ele muito chapado, brisado, Papai Noelvis. Tamo junto, fião, é nóis, já Elvis aí.